Olá, seja muito bem-vindo a mais um Saúde e Longevidade. Hoje estou aqui com o Dr. Humberto Pelaquim, ele que é médico urologista, atende aqui na cidade de Mococa, vai falar um pouquinho pra gente hoje sobre a saúde do homem. Dr. Humberto, seja muito bem-vindo. Bem-vindo, eu agradeço bastante o convite e participar desse podcast. Vamos nessa agora semanal conversar sobre um pouco de urologia. Exatamente, levar muita informação, principalmente para os homens, né, doutor? A gente, além do homem, né, também as mulheres, crianças, né, porque o urologista tem essa vantagem, a gente atende bastante de uma forma geral, toda a população, porque a gente consegue atender desde criança, as mulheres, o jovem adulto, o homem mais velho. É uma especialidade bastante completa e abrangente, né? Inclusive, era uma das minhas perguntas principais. A urologia a gente associa sempre ao homem. Sim. Mas não. Então, a mulher, criança, como que entra eles? Então, todo mundo tem rim, todo mundo tem bexiga, então já é uma situação que a gente consegue atender todos, né? Tanto criança, homem, mulher. Então, ficou mais esse estigma aí do homem por causa da próstata, o pênis, os testículos. Então, fica mais essa ideia de homem, mas no dia a dia... com certeza a maioria é homem, mas eu atendo bastante mulher, criança também. Tem para todo mundo. Ou seja, para todos, né? Bom, para o pessoal conhecer, para a gente se conhecer melhor, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho aí da sua história, da sua trajetória, principalmente aí na medicina, como que você escolheu o ramo, né, da urologia. Olha, meu pai era médico, né? O Dr. Ari Pelaquim. Ele era cirurgião aqui em Mococa desde 73. E desde pequeno vivia isso, né? Porque na época não tinha celular, não tinha essa facilidade de hoje. Então, vivia... A gente estava com ele, descobriu onde ele estava e a gente acabava indo, ficava no carro, às vezes entrava, ficava lá numa salinha. E eu fui me interessando. Então, esse foi o despertar para a medicina. E a parte de urologia, eu sempre gostei de cirurgia, né? Também um pouco influenciado pelo meu pai. E desde que eu entrei na faculdade, eu acompanhava ele em algumas cirurgias, ajudava, né? E eu fui me interessando e para ajudar, desde criança eu tive pedra no rim. Entendi. Então já foi uma guinada para esse lado. E assim, a urologia, que nem a gente falou agora, a gente é uma especialidade meio que completa, assim. A gente atende, né? Uma criança, adulto, jovem, homem, mulher. E é uma especialidade cirúrgica que a gente opera muita coisa, né? E desde cirurgias simples até cirurgias bastante complexas, cirurgias hoje com utilização de tecnologia demais, né? Demais. Então, cirurgia endoscópica, cirurgia videolaparoscópica, cirurgia com laser e agora a robótica também, que está muito na moda, né? E traz bastante benefícios. Então, acho que foi por aí que eu fui me guiando. Ou seja, na família aí, desde cedo você viu essa inspiração e Sim. seguiu, né? Hoje você é de Mococa, mas o pessoal da região toda vem pra cá também. Eu atendo bastante gente da região e, assim, eu também atendo fora, sabe? Então, cada 15 dias eu tô em Guaranésia, que é a terra dos meus pais. Entendi. E também vou em Monte Santo, também cada 15 dias. Lá em Monte Santo a gente faz cirurgia. E também atendia em Tambaú. Lá a gente operava e atendia também. Lá em Tambaú agora deu uma paradinha porque estava faltando tempo. Mas eu continuo em Monte Santo e Guaranésia e em Mococa. Entendi. E quais são as principais queixas que os pacientes que vêm até você, doutor, relatam?
A maioria, né, ainda é o homem já adulto, né, nessa parte de próstata, parte miccional. E tem bastante também cólica renal, né? Bastante cólica renal. E na parte infantil a gente tem as fimoses, né? Que é muito, parece que não tem fim. Mas o grosso é isso mesmo. É homem relacionado à próstata, cólica de rim, aí tem homem, mulher. E a parte infantil é mais a fimose, às vezes um testículo que não desceu para a bolsa. Mas o grosso mais assim é infecção urinária também. Bastante infecção urinária. Entendi. Você citou a fimose agora. Tem como evitar? Olha, existe até umas técnicas, né? Uma pomadinha que você faz, uma massagem para tentar descolar, porque é natural o prepúcio, né? A pele ficar aderido à glande, que é a cabeça do pênis. E a tendência é isso ir naturalmente se descolando, mas nem sempre acontece. E você massageando, seja após o banho, só com sabonete mesmo, ou nos casos em que o pediatra já nota que tem essa dificuldade, uma pomadinha, você consegue. Mas muitos, você para com a pomada, volta. Entendi. Fecha de novo. Então, a gente acaba tendo que fazer a cirurgia. Entendi. Mas evitar para isso não acontecer não tem como. É genético mesmo. Não vou dizer que é genético, mas assim, tem muita gente que não tem. Eu acho que a maioria até não tem, né? Entendi. Mas só que tem bastante gente que acaba tendo que operar. E principalmente criança, né? É melhor fazer a cirurgia quando criança? Acaba sendo melhor porque ainda não iniciou a vida sexual, né? Não tem, vamos dizer assim, a recuperação é mais rápida, menos traumática também, sofrida, né? Às vezes não lembra também, esse que é o acaba bom. não lembrando. Exato. Então é bom. E quando a gente fala de urologista, a gente pensa no homem, que o homem só vai no médico quando tem alguma coisa incomodando, né, doutor? Sim, eu tava até lendo isso aí esses dias, numa reportagem, que 70% dos homens só vão na hora que a família manda ir, pede pra ir. Ou vai, né? Ou acompanha. Porque... vai junto. Exato. E fala. E fala por você, né? O que você tá sentindo? Fala aí. Fala. Não, doutor, não é assim não. Deixa eu falar, que ele não tá falando a verdade. Aí conta, né? Mas por que, doutor? Não sei, acho que é uma característica do homem, né? O homem, um pouco também de machismo, né? De ter que ser aquele super-homem, né? Que tem que manter as imbatíveis, a saúde inabalável, né? Que tem que gerir a família. Então, ele, na cabeça dos homens... Acho que ainda tem essa ideia de que é o super-homem mesmo, não tem nada que... É o famoso homem não sente dor, homem não chora, né? Exato, Só que isso pode acarretar em problemas futuros, né? Infelizmente. Sim, né? Porque muitos vão deixando... vão se acostumando naquela situação e acham que é normal, né? E aí, quando chega um evento que acaba complicando a situação, aí que procura o auxílio e aí, às vezes é tarde, às vezes não fica tão bom o resultado que ficaria se tivesse já acompanhando, fazendo um tratamento. Exato, e fazendo a prevenção também, né? Principalmente a prevenção, né? No homem, aí vamos falar de homem, só o câncer de próstata, né? A gente consegue curar mais de 90% se a gente faz a detecção precoce, né? Olha. Então, câncer de próstata hoje no homem só perde para o câncer de pele. Nossa, então um dos que mais tem. É o que mais tem, né? E o que mais mata. Exato. Campanha, por exemplo, em novembro, né? Que a gente tem o Novembro Azul. Esse tipo de campanha faz com que os homens procurem mais? Sim, ajuda bastante. Porque tem gente que só
que tem na agenda dele lá. Tem homem que já reserva o novembro para ir. Entendi. Tá ali o tempo todo, né? Lembra Ele tá que vendo. tem que ir daí. Entendi. E quais são os principais problemas, doutor, que pode ser prevenido com os exames de rotina? Olha, o que a gente acabou de falar, o câncer de próstata, acho que é o mais, assim, em pauta, né, em relação à prevenção. A gente fazendo, né, homens que têm histórico familiar de câncer de próstata, pai, irmãos, esses a gente deve começar mais cedo, né, a partir dos... Tem gente que fala 40, tem sociedade que fala 45. Entendi. E os que não têm histórico, tem gente que fala, defende 45, outros 50. Os homens também da raça negra têm uma tendência maior a ter, então eles também devem começar mais cedo, tá? E aí é o exame de PSA, que é no sangue, e também o toque retal, que é o grande tabu, né, do homem. Exato. Mas que ajuda muito, né? Você fazendo os dois exames, tanto o toque quanto o PSA, você acaba abrangendo mais e diagnosticando mais. E hoje também tem a ressonância. Mas mesmo a ressonância, você só vai indicar a ressonância depois de ter feito um desses exames e suspeitar de alguma coisa. Entendi. Então, aí se você vem também tendo um histórico já dele, é melhor, porque aí você sabe que, mas não era assim, né? Tá mudando, tá diferente. Então aí você já parte para mais exames, né? E assim, outros, por exemplo, quem tem muita cólica de rim também deve fazer alguns exames. Não precisa ser anuais, mas é bom de vez em quando estar fazendo um ultrassom para ver os cálculos, né, que estão se formando ou não. A gente às vezes consegue diagnosticar qual é a razão da formação de cálculos, então a gente consegue prevenir também a formação de cálculos, né? E no mais é esses, assim, de prevenção, assim, acho que seria mais isso daí. A partir dos 45? Eu costumo fazer a partir de 45. Quem tem histórico familiar. Depois, quem não tem, a gente ainda consegue protelar aí até os 50. Entendi. E assim, quem tem um histórico familiar, pode ser que tenha que fazer antes, começar antes dos exames? Olha, hoje tem muito homem, né, que prefere já começar mais cedo, porque viu o sofrimento aí, talvez, do pai, do avô, então ele gosta de se prevenir, né, e vai mais cedo, faz questão de começar mais cedo, o que é legal, né? Exato. Que é bastante legal. E tem uns que não, né? Tem gente que não admite de jeito nenhum. Não, só vai quando tá pegando mesmo, né? Não, sentindo alguma coisa. E contrariado ainda. Exato. Vai de mau humor. É. Doutor, e você tá sentindo que tem melhorado de anos atrás para hoje, 2025? Ou se ainda tem? Não, melhorou bastante. Sério? Sim, melhorou. Hoje tem muita informação, né? Rede social, internet, mesmo rádio, né? Televisão, esses programas. Então, o pessoal tem... Não vou dizer que é muito... chega Um percentual alto, né? Mas assim, é bem mais do que antes, né? Entendi. E tem se cuidado mais, né? Dá pra ver que os homens estão cuidando mais da pele, indo pra academia. Sim, que a gente não via antes. Não, hoje o homem se cuida muito mais, né? Com certeza. Bom, o câncer de próstata é um dos mais comuns, né? Como que é feito o diagnóstico precoce? Então, o diagnóstico precoce é isso aí, é começar o exame de PSA, o de toque, então você tem os protocolos, então conforme o valor desse PSA, você indica ou não uma ressonância, uma biópsia,
O toque também, se você palpa algum nódulo na próstata, você já tem que também, seja a biópsia direta ou previamente Hoje está muito em voga isso, de você fazer uma ressonância previamente. E daí você, né, acompanhando isso de uma forma frequente, anual, você vai ter esse histórico que é difícil escapar, né? Você não vai ter um cara que vai no seu consultório há 10 anos e tá acontecendo alguma coisa e você não desconfiou. É muito raro isso. Então, se você tem esse acompanhamento, fica até mais fácil, né? Agora, que nem a gente falou, às vezes chega um paciente que nunca fez exame, quando vê um PSA, que o normal seria até 2,5, 4, conforme a idade, o cara chega a um PSA de 36. Entendi. Então você já... É um caso mais complicado. Você já fala, talvez tenha perdido o time aí para uma cura, né? Ou seja, é sempre bom, né? Prevenir, fazer os exames. Com certeza. É a vida. A vida não tem um valor. Sim, né? Não tem nada que compre. Então, gente, a gente sempre gosta de falar isso, né? Quando vem médicos, todo o ramo da saúde aí, faz a prevenção. O que custa? Às vezes é 1 hora do seu dia que vai salvar a sua vida. Às vezes até menos. Exato, às vezes até menos, né? E assim, doutor, existem fatores, a gente tá falando agora do câncer de próstata, que pode aumentar o risco de desenvolver a doença? O principal fator é o familiar aí, né? Que tem aumentar a raça negra também. E aí você já vem aquelas coisas, né? De tabagismo, etilismo, vida sedentária, alimentação não saudável. Álcool também? Álcool, sim. Então, assim, você já vai com esses fatores tendo uma possibilidade maior, né? Aí você junta, se você já tem, às vezes, um risco genético aumentado, aí fica mais propenso, né? Alimentação em tudo, né? Alimentação em tudo. Todo câncer, de alguma forma ou de outra, acaba interferindo. Você não consegue, falar, come isso que você não vai ter. Mas você sabe dizer que se você comer muitas coisas daquilo que a gente sabe, comida gordurosa, fritura, ultraprocessada, que hoje é o que tem muito, né? Você aumenta. Se for para dar uma dica assim pro pessoal, né? Tanto homem quanto as mulheres, para ter uma saúde boa, e seria seguir essas regras. Não ser sedentário. Você praticar atividade física regularmente, não precisa ser o Mr. Universo, nada disso, né? Alimentação saudável, dormir bem. Essencial. Então, isso faz parte aí da prevenção. Eu citei aqui uma sigla que eu acho que o senhor pode me explicar melhor, que é o HPB, que é a hiperplasia prostática benigna, se eu falei certo. Sim, isso mesmo. Ela é o quê? A hiperplasia prostática benigna é o crescimento normal, natural da próstata. Com o envelhecimento do homem, ela tende a aumentar. Tem homens que não têm esse aumento tão evidente, tem homens que crescem muito a próstata, e isso não tem nada a ver com câncer, tá? Isso é natural mesmo. A gente sabe que até os 55 anos ela tem um crescimento numa velocidade maior. Aí depois dessa idade a tendência é que ela continue crescendo, mas numa velocidade menor. E isso muitas vezes atrapalha o homem a urinar. Então ele começa a urinar com certa dificuldade, né? Vai ao banheiro, tem que fazer força para urinar, o jato de urina sai fraco, às vezes vai cortando, não tem aquela pressão, né? Que antigamente tinha. E ele sente que não esvaziou tudo a bexiga, logo depois tem que correr de volta para terminar de urinar. Passa a ter que levantar de madrugada 3, 4, às vezes 6 vezes para esvaziar a bexiga. Então isso são sinais de que ele está tendo dificuldade no esvaziamento da bexiga. E
E como eu disse, não tem nada a ver com câncer, né? E tem tratamento, tem medicação que ajuda muito, que até essas medicações aí na década de 90 foi um divisor de águas, porque antigamente até ali só se operava. Entendi. É a famosa raspagem da próstata que o pessoal fala. Então, praticamente só se operava. Depois dessas medicações, que a gente chama de alfa-bloqueadores, elas relaxam a próstata e facilitam você urinar. Então, passou-se a operar menos até, né? Então, hoje em dia, se toma, o pessoal faz parte aí da caixinha de medicamentos do homem aí, quase bastante deles, essa medicação. Entendi. E quando não tem o efeito desejado, a gente tende a operar, né? E tem homem que não quer tomar remédio também, prefere operar e a gente opera. Pronto, acabou, já foi pra casa, se recupera, né? Que bom que não precisa fazer cirurgia em todas as vezes, né? Em todos os casos. Sim. E tem como voltar. E somente tem alguma idade para isso acontecer? Ou mais jovens também pode? Olha, é mais comum depois dos 50, tá? Mas tem alguns que fogem à regra, sabe? Tem homens aí com menos de 50, de 40 para cima, que tem essa dificuldade e às vezes por alguma alteração anatômica que favorece o acontecimento. E a gente acaba tendo que operar de uma forma precoce. Entendi. Agora, casos menos disso daí é muito difícil. Aí tem que ser uma anomalia mesmo anatômica fora assim do comum, né? Entendi. E a torção, doutor? Como que ela ocorre? Torção de testículo? Isso. A torção de testículo é mais comum em jovens, né? Em criança, adolescente. E ela é um acontecimento que é por conta do quê? O testículo, geralmente, ele é fixo. Na parte de baixo do testículo, ele é fixo a bolsa escrotal. E por algum motivo não teve essa fixação. Então aí ele roda nele mesmo, e é como se você estivesse torcendo uma roupa, né? O cordão inguinal, que a gente chama, da onde vem a irrigação do testículo, ele torce, igual torcendo roupa. E aí não vai sangue, né? Você perde a irrigação do testículo. E o primeiro sinal é o quê? É dor. É uma dor insuportável e que você tem que agir de maneira rápida. Aí, 6 horas, quando muito, 10 horas, você tem que abordar cirurgicamente para distorcer e salvar o testículo. Porque se passar desse prazo, né, sem irrigação, você acaba perdendo o testículo. Tem que tirar o testículo. Entendi. Tem casos que a gente já passou do prazo, a gente distorce, deixa ele ali meio de molho num sorinho quente, amorninho, para ver se ele volta. Porque ele fica pretinho. Nossa. Aí, às vezes volta. A gente resolve, tenta, né, preservar, mas tem uns que você acaba tendo que tirar. E a torção, ela acontece por fazer algum exercício, alguma coisa? Não tem relação, assim, com a atividade. É do nada mesmo, assim. Não tem uma... tava correndo, tava pulando. Não tem isso. Pode acontecer normal, a pessoa ali parada. Sim. Entendi. Então, sempre sente dor, doutor? Não tem como? Não tem como não sentir dor. Entendi. Ele dói muito, recolhe, né? Você vê que quando você vai examinar, o testículo tá mais alto e a pessoa não deixa você pôr a mão, praticamente. Né? Entendi. E o melhor é você ter um exame, que é o ultrassom, a gente chama com Doppler, né? Que ele vai ver essa circulação, a irrigação sanguínea do testículo. E aí é o exame que a gente usa. Agora, vamos supor que eu não tenho como fazer esse exame e a suspeita é muito grande, é melhor você abrir e ver do que não fazer nada. Entendi. Certo. E sempre procurar um profissional em qualquer dúvida de qualquer coisa, né? Entendi. Sim. Quem está nos acompanhando, doutor, nunca foi neurologista. Tem ali seus
35, 40, 45, ou então mais novo, sente alguma coisa, o que faz? Então, o urologista eu acho que é o médico que qualquer homem acaba indo depois de um pediatra. Entendi. Né? Seja para ver fimose, seja para ver uma cólica de rim. Hoje deu um boom, né? Essa questão aí que a gente falou de atividade física, o homem se cuidar, só que sempre acaba sendo deturpado um pouco, né? Então o pessoal quer tomar... tá sentindo uma fraquezinha, tá sentindo um desânimo, que é natural, ninguém é 100%, né? O tempo inteiro. Só que eles já acham... Um amigo falou, ó, dosa a testosterona. Eu acho que pode ser... Eu fui dosar, a minha não tava legal. E então aí muito adolescente, adulto, jovem tem ido por conta da questão de testosterona e acha que a testosterona vai cuidar, vai salvar o humor dele, o bem-estar. E nem sempre é isso, né? Existem muitas outras coisas que às vezes o cara não tá legal no emprego, não tá satisfeito, aconteceu alguma coisa no relacionamento dele com a parceira, né? Coisas da vida, mas que às vezes a pessoa acaba levando para esse lado. Então, isso tem ido bastante mesmo. E às vezes o cara não fica feliz de você falar que ele não precisa tomar hormônio. Porque ele acha que aquilo lá vai salvar vai fazer o tudo bem-estar. Ficar bem. Entendi. Então tem isso que tá bastante. As infecções urinárias também, que são bastante. Né? E então tá urinando, tá tendo alguma queixa, urinando mal, com dor, sangue na urina é uma coisa também que você deve procurar. Eu falo, a pessoa chega falando para mim que tá com sangue na urina, já é um adulto, geralmente é mais adulto. Tá urinando sangue, não foi a primeira vez, não tem infecção. A primeira pergunta, você fuma? Porque é batata. Sangue na urina, a pessoa fuma, pode fazer uma ultrassom que ele deve ter um tumor de bexiga. É impressionante. É muito relacionado. Tumor de bexiga com cigarro. Então, você pode falar para ele, mas você fuma? E tem outra. Se ele não fuma, ou ela não fuma, o parceiro fuma. Ele é um fumante passivo. Nossa, é verdade. Hoje até é menos comum isso, mas antigamente se fumava no quarto, cinzeiro no criado mudo do lado, na mesa, era muito na sala de estar. Então, quem era o cônjuge, seja mulher, seja homem, era um fumante passivo. Então, existe até trabalhos mostrando essa incidência, que não é pequena também, no cônjuge, no parceiro, pelo o fumante ser fumante passivo. Então, urinou sangue, não é infecção, não é cálculo renal, a suspeita maior é tumor de bexiga. E se for fumante, maior. Nossa, se é fumante tem que ter um cuidado redobrado, doutor? Assim, fumar nunca é bom, né? Então, assim, o fumante, eu falo assim, né? Nesse quesito, urinou sangue, fuma, vai atrás. Entendi. Você senta mais aí, tá nos ouvindo na rádio, nos ouvindo no podcast. Não vou no médico, não preciso ir. Nunca fui, doutor. Pode fazer esse check-up de uma vez? Sim, claro, né? Nunca é tarde, né? Às vezes é tarde para uma cura de alguma doença. Exato. Mas, assim, você nunca fez nada, passou da hora, tem que ir, né? É legal ir, porque você pode, a partir dali, daquela idade, mudar algumas coisas que vão te ajudar ali na frente, né? Exato. E a família tem papel importante nessa Demais, questão? né? Demais. E a gente falou, né? No caso do homem aí, a mulher, as filhas, nossa, é impressionante. Muito, mas muito mesmo.
nunca, nem você acabou de falar, nunca foi, aí fica relutando. Aí começa a ter uma queixinha assim, aí a família já pega e leva. É importante, né? Pegar no pé pra ir. Tem gente que é teimosa, não quer ir mesmo. Não, às vezes mulheres mesmo. Falo por mim, às vezes mulheres esperam sentir a dor, esperam sentir algo pra poder ir. E homem... Mais ainda. Mais ainda, né? Então, assim, ó, como que funciona? Quem quer agendar com você, quer fazer um exame, quer saber se tá tudo bem, fazer um check-up para iniciar 2025. O pessoal fala, depois do carnaval vou começar a minha vida, vou colocar minha vida em ordem, vou começar a fazer tudo. Começou, a gente já tá quase no meio já do tá ano. na Páscoa. Não, então, o consultório é ali na rua Antônio Cristóvão, na mesma calçada da Exótica, da Floricultura. Antônio Cristóvão 21. A gente atende todo dia, né? Nos dias que eu vou para Guaranésia ou para Monte Santo, que eu acabo não estando lá. Mas todo dia. E todo dia a gente opera, tem cirurgia. E às vezes até a gente atrasa o consultório porque a gente está operando. Então, pessoal, a gente pede até desculpa porque às vezes atrasa. E eu tenho atendido também na rede pública. Uma vez por semana, de quintas-feiras, a gente faz um atendimento também. E tá legal até, porque a gente fez uma parceria com a prefeitura e a gente tem operado bastante casos. Que legal. Que tava aí numa fila de espera muito grande, só mandavam os casos para Espírito Santo Pinhal, que era referência aqui da região, né? E a gente começou aí desde... acho que foi desde novembro. Outubro de 2023. E desde lá a gente praticamente, assim, não tem uma fila que tinha mais de 150 cirurgias esperando. Hoje não deve ter nem 50, com certeza. É que sempre tem mais, né? E o convênio, doutor, você atende também? Atendemos, a gente atende convênio Unimed, Mococa, né? Que é o mais comum aqui, né? Que bastante gente tem. E alguns sindicatos a gente atende também, atende particular. E todos que quiserem participar, ter uma consulta urológica, a gente atende. Já sabe onde encontrar, né? Já sabe onde encontrar. Perfeito. Para finalizar, gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando, né? Todo mundo no geral, não só para homens, para mulheres também, que às vezes tem esse receio de ir ao médico, sempre espera, deixa sentir algo para poder ir. Eu acho importante, né, isso que a gente falou da prevenção. Então, assim, seja homem, seja mulher, seja criança, né, é importante, né, você se prevenir, que é o que a gente sabe que tem mais resultado, né? Não adianta a gente ficar batendo a tratar, só o tratamento. O tratamento já é a hora que a coisa já não tem outra opção, né? E com a prevenção a gente consegue não deixar chegar lá, talvez, né? E o resultado acaba sendo melhor. Então, essa é uma coisa muito importante. E além da prevenção de ir ao médico antes, a prevenção do que a gente falou, de alimentação saudável, atividade física regular, evitar excessos, né? Abuso de álcool, bebida alcoólica. E também, se possível, não fumar. Exato. Né? Bendito cigarro. Bendito cigarro. Doutor, muito obrigada. Adorei conhecer o senhor, conhecer um pouquinho da sua área. Eu mesmo já não imaginava que a urologia era para todo mundo, porque é sempre homem, até eu estava imaginando isso. Foi muito bom, acho que muita gente também entendeu melhor a sua área. Seja sempre muito bem-vindo, eu te aguardo logo mais, viu? Eu que agradeço, gente. Bom, muito obrigada a você também que nos acompanha. Espero que tenha gostado da entrevista. Deixa uma curtida aqui pra gente, um like e deixa um comentário também. Até a próxima, viu? Tchau, tchau.